Jeca Tatu, personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato nos contos Velha Praga e Urupês, representa um tipo brasileiro já bem conhecido na literatura e nas artes brasileiras: o caboclo ou o caipira. Mais tarde, passou por diversas transformações, ganhou força política, saiu das páginas do livro e ganhou o cinema. Rendeu muitas histórias e discussões. Mazzaropi representou o personagem em muitos filmes. Determinada a encontrar soluções para os problemas brasileiros, Monteiro Lobato percebe que o caipira não é culpado. É vítima da miséria, da fome e do descaso dos governantes brasileiros. Então, o velho Jeca Tatu reaparece como o doente, que precisa ser reabilitado. Vira o Jeca Tatuzinho, peça principal dos almanaques do Biotônico Fontoura. O grande ponto de mudança do pensamento do escritor é a criação do personagem Zé Brasil, representante do caipira no meio urbano, do êxodo rural, da luta de classes. No conto, ele defende o comunismo e apoia a luta de Luiz Carlos Prestes contra as injustiças que fundam a sociedade brasileira. Mazzaropi continua o processo de mudanças iniciado por Lobato. No cinema, o Jeca se comporta como preguiçoso, malicioso, que rejeita a ética do trabalho na épica luta de classes. Em seus filmes, há um reencontro com o ambiente rural para os sertanejos, que o êxodo rural levou para as grandes cidades. Ainda que não tenha sido reconhecido pelos críticos de sua época, seus 31 filmes foram sucessos de bilheteria e garantiram o sucesso de sua produtora. Jeca Tatu quem não conhece Jeca Tatu? Quem mora na fazenda, quem mora nessas coisas assim, acaba pegando muito esse lado, né, de Jeca Tatu. Né? Até a história que se conta até hoje é que Monteiro Lobato era dono daquelas terras, eram chacras dele, né, que ele morava até na redondeza, tal. Aí depois foram chegando novas pessoas e foram formando as ruas, né? Então eu morava na rua Saci. Então já tinha toda aquela história, né? Uma coisa interessante. Ó, Monteiro Lobato morou aqui. Eu morava na rua Saci. Então duas travessas acima, paralela, é a Jeca Tatu. Então são ruas assim que a pessoa começa a fantasiar. Olha, realmente ele morou aqui. Eu bairro que eu tenho raiz, né, da infância, tenho meus amigos, as minhas histórias todas são do Urupês. Com todo tipo de brincadeira que a criança fazia naquela época, parecia mais gostoso dentro da horta, era uma coisa inestável. A briga do japonês era com a gente por isso, né? Mas era gostoso, era coisa de criança, né? Esconde-esconde, pega-pega, antes mesmo da cenoura estar pronta, né? A gente já arrancava. Porque era diversão nossa, era assim, brincar dentro da horta. E quando o tratorzinho passava vazio, sem as caixas, quem conseguia sentar na caixotezinha atrás, na rabeirinha, e até o momento que ele não percebeu. Quando ele percebia que tinha gente atrás, criançada, ele parava e gesticulava e falava até em japonês, que a gente não entende.
sabia que estava sendo xingado, mas o que estava sendo falado ali, ninguém queria saber. Isso aí todo mundo via, cada um se escondia onde podia, né? Era muito engraçado. Essa aí é uma festa que houve na Glicério, é a cerejeira que só tinha cerejeira para a comanda japonesa. Tá. É associada ao sítio Pica-Pau Amarelo com Monteiro Lobato, está aqui também. Suzano, no século XX, ela, na realidade, o espaço era conhecido, tinha um nome, quando ele foi criado, o arruamento se chamava Vila da Concórdia. Belíssimo nome e tal, mas nunca pegou. O povo chamava mesmo de Guaió, em razão do rio. Essa região central aqui é uma região de cerrado. Então nós tínhamos um núcleo inicial, vamos chamar de Baruel, e temos um núcleo secundário que seria esse centro tradicional, que era junto ao rio Guaió. Como é que vai chamar essa estação? Qual era o lugar mais desenvolvido próximo? Aquela que tinha a capela Nossa Senhora da Piedade, do Baruel. Então, eles chamaram essa estação de Piedade, Parada Piedade. Era atender o núcleo populacional. Só que as pessoas viram que eles tinham que sair lá do Baruel e vir para cá. E passaram a se mudar para cá e instalar. Foi feito todo um projeto de arruamento, montar uma cidade. Nós temos dois posicionamentos, dois núcleos dentro do mesmo município. E esses dois núcleos vão acabar, na realidade, se concentrando no principal, que é o núcleo próximo à estação de trem. Foram conversar com o engenheiro responsável pela estrada de ferro em Mogi. O nome dele era Joaquim Suzano Brandão. Eu nasci no recanto feliz, felicidade da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe, meus irmãos. Chegado pra pai da Miseiro, e ao lado grande Mangueirão. O guitarrinho corno de lenha, o pombaro já tava e cantava. O converso pra guardar pilão, e a tralha que o papai usava. De mamãe eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava. Debulhava e jogava no chão, num instante a galinha juntava. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de boi de primeira, 4 juntas de sete encostado na velha figueira. Amanhãzado nós ia na feira, fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com dois, eu na frente e a na sorteira. Você não vê mais. O plantio das hortaliças tem, vou dizer para você, tem bem pouco. É alguém que planta mesmo assim para si mesmo. Não tem mais eles plantarem para pessoas virem buscar de caminhão, aquelas caixas como a gente via, eles viverem realmente das hortaliças, eles não vivem mais disso. Então foram acabando. Então o bairro agora é um bairro residencial, mas o crescimento foi inevitável para o término da chácara. Então essa história da infância está muito mais na minha mente. Não tem mais a visão daquela chácara, não tem mais aquele cheiro bom da terra, gostoso que saía, né? Aquela neblina pairando assim sobre as hortaliças. Meu pai foi uma pessoa que colheu daquela hora, eu vivi, então eu cresci ali dentro. Então eu não vejo mais, é só a minha memória mesmo que guarda essas coisas boas, né? Eu tenho visto
principalmente na região metropolitana, o crescimento motivado pela especulação imobiliária. E aí o que vale é o poder do dinheiro, e o planejamento urbano fica precarizado, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui em Suzano, aqui no bairro da Vila Urupês, um potencial muito grande para a agricultura urbana, né? Com áreas que são historicamente usadas como produção de alimentos e coisas assim, né? Ou seja, para agricultura, que vão sendo vendidos para ocupação de prédios e tal, mas que algumas são remanescentes. E essas podem ser importantes áreas de educação ambiental, de produção de alimentos. O meio rural não é mais sinônimo de produção agrícola, né? O meio rural tem outras funcionalidades, como eu disse, dos serviços ambientais. Tem a ver, o meio rural está muito ligado a esse contato com a natureza, né? Que não é necessariamente produzir, mas que pode ser o turismo, né, que pode estar vinculado a isso, a prática de esportes, está vinculado a outras coisas que dialogam com esse processo maior de globalização, né? Uma iniciativa que a gente promove é o reconhecimento do território cultural do Jeca Tatu, né? Então, quais são as memórias, as imagens, os fatos, né, as histórias que caracterizam uma certa identidade desse território, né, que tem um passado comum, que passa por problemas comuns, né, e que precisa de propor alguma solução, né, e o território cultural do Jeca Tatu tem esse papel.